A jornalista Andréa Sade, lá da Globo News, durante a sua apresentação, informou que a Polícia Federal havia sugerido um golpe do golpe em se tratando daquele indiciamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas foram indiciadas. Basicamente, a jornalista diz o seguinte: conforme ela teria apurado, haveria também uma possível tentativa de golpe contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro daquele contexto em que os indivíduos que foram indiciados pela polícia pretendiam a realização de um golpe de Estado. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é algumas considerações a respeito da individualização das condutas, presunção de inocência, individualização das condutas. Vou mostrar o vídeo para você e vou abordar com você se seria possível que isso, de alguma forma, afetasse as investigações ou afetasse o próprio resultado do processo, caso a Procuradoria-Geral de Justiça ofereça denúncia em face desses indivíduos, e como o Poder Judiciário pode analisar isso com base na legislação, essencialmente com base na legislação e Código de Processo, tá bom? Vamos primeiro aqui no vídeo. O vídeo eu vi aqui no Instagram, no perfil dessa jovem aqui, Freu Rodrigues. Ela escreve: Andréa Sade, investigadores suspeitam de golpe do golpe, militares tirariam Bolsonaro se plano fosse adiante. Vamos abordar isso aqui. Primeiro vamos colocar o vídeo. E é muito importante a gente ter em mente o seguinte: uma vez que indivíduos criminosos pratiquem um golpe de Estado, evidentemente há um rompimento de toda ordem constitucional, e aí as consequências são imprevisíveis. Aí não se pode mais prever nada o que indivíduos envolvidos em algo assim fariam, né? Então vamos observar aqui o que a jornalista disse. Esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. É nesse momento que ela afirma, então, que seria possível a realização de um golpe dentro do próprio núcleo, que, segundo o jornalismo, iria praticar um golpe de Estado. Então é aquela coisa, dentro de um grupo de pessoas que estejam destinadas à prática de um crime tão grave quanto esse, que seria o golpe de Estado, é evidente que as ações dos indivíduos envolvidos são imprevisíveis. Se os indivíduos, de fato, estão dispostos a agir com uma ruptura constitucional, não se pode mais sequer prever a conduta dos indivíduos. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. E aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam até tirar Bolsonaro do poder. E aí eles citam exatamente... Bom, aí isso me parece que não é algo a se duvidar, até porque existe o seguinte, como eu já falei, quando indivíduos estão dispostos à prática de fatos tão graves quanto estes, é evidente que não se pode prever a conduta de tais indivíduos. E se entre os indivíduos não houver uma convergência 100% a respeito daquilo que se vai realizar durante esses fatos, porque, veja, é um fato muito grave. É claro, os indivíduos podem mudar de ideias, podem suspeitar um dos outros, é um ambiente de absoluta anormalidade. E eu acredito que seja nesse contexto que a jornalista relata. Exatamente. Segundo ela, teria apurado isso junto com a polícia. Esse trecho aqui para mim. Eu vou chamar o Reinaldo Turolo para a gente falar disso, e o Valdo Cruz em Brasília também, porque eu vi muito isso, Turolo, Valdo. Poderiam até dar o golpe do golpe. E aí tem esse gabinete de crise aqui com o Braga Neto e Augusto Heleno. E eu fiquei muito impressionada, porque eles estão fazendo essa apuração já... O 8 de janeiro foi 2023, mas as informações que eles têm remontam ali a meados de 2022. Vocês vão se lembrar aqui muito daquela reunião que depois veio a público no meio de 2022, antes das eleições, portanto, em que eles já falavam ali abertamente, só a gente não sabia, né? Mas estava sendo filmado, de virar o jogo, de virar a mesa ali antes das eleições. A gente vai falar... Bom, é justamente isso aí que a jornalista diz, e aí eu vi também esse vídeo aqui, que é um deputado federal, Carlos Jordi. Ele diz, vamos ver o que ele diz. Urgente, Bolsonaro queria dar um golpe para depois tomar um golpe. Sim, é isso que os agentes da Polícia Federal estão dizendo. Segundo os investigadores, se o plano desse certo, os golpistas
tirariam Bolsonaro do poder. É essa Polícia Federal que fez uma busca e apreensão na minha casa usando uma foto forjada de um suposto participante do 8 de janeiro e que, na verdade, a foto era da posse do Bolsonaro em 2019. A mesma Polícia Federal que fez busca e apreensão na casa do Gustavo Gaia, dizendo que ele tinha utilizado cota parlamentar para financiar o 8 de janeiro, mesmo antes dele ter assumido o mandato como deputado federal. Tá, aqui ele vai falar outras coisas aí que não vem ao caso. Mas veja só, o que eu quero abordar com você é sobre a individualização da conduta. Veja só, o Código Penal, traz uma disciplina a respeito da individualização das condutas. Então, o que acontece? Cada pessoa responde por aquilo que ela pretendia concorrer ou que ela pretendia participar dentro do contexto da prática das infrações penais. Inclusive, se uma pessoa gostaria de ter praticado uma infração penal diversa, uma infração penal que tem uma pena menor, essa pessoa não pode ser responsabilizada por todas as penas que seja atribuída a um grupo, por exemplo. É necessário que haja um liame subjetivo. O que é esse liame subjetivo? Os indivíduos têm que estar com o mesmo ideal, pretendendo praticar a mesma infração penal. E uma vez que resulte uma condenação contra eles, eles podem ser responsáveis pelas mesmas penas na medida de sua culpabilidade. E no direito a gente chama isso de teoria unitária. Então, em relação ao concurso de pessoas, vigora a regra da teoria unitária. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Agora, é importante observar o seguinte: é claro, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade. E se alguém quis praticar um crime diferente, menos grave, ele responde por aquele crime menos grave, se não fosse possível prever a ocorrência do crime mais grave. Isso está aqui no parágrafo 2º. Vamos ver primeiro o que diz o artigo 29 caput. Veja só. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Quais são os crimes que estão postos? É claro, em relação à possível tentativa de homicídio, nós já abordamos aqui. Não há que se falar em tentativa de homicídio, pois sequer foi iniciado os atos executórios. Estava num ambiente de preparação. Quais são os crimes que, conforme as notícias que a gente já trabalhou várias vezes aqui no canal? Bom, os crimes seriam golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também o crime de organização criminosa. Então, o que se tem para a individualização das condutas é necessário que, durante a acusação em que a Procuradoria-Geral da República ofereça denúncia e esteja processando o indivíduo, o Poder Judiciário verifique quais são as condutas que cada indivíduo praticou. Porque o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, principalmente o 2º, trazem uma conotação a respeito da ideia de alguns indivíduos que poderiam querer praticar de infrações penais diferentes. Portanto, se não fosse possível prever a ocorrência do resultado mais grave, deveriam responder pelo crime menos grave. Olha o que diz o parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida. Responde pelo mesmo crime, só que a pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. O parágrafo 2º diz, olha, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, isso se dá no contexto de individualização das condutas. As condutas têm que ser individualizadas. Não pode ser passando um rastelão e todo mundo jogado no mesmo barco e respondendo pela mesma situação. Há necessidade, especialmente, por exemplo, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que seja individualizada a sua conduta e seja isso demonstrado no processo judicial e que seja assegurado contraditório, ampla defesa, acusação pela Procuradoria-Geral da República. Para a gente finalizar, eu quero mostrar para você aqui o artigo 31. Primeiro, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega a, pelo menos, ser tentado. É claro, aqui diz respeito a uma questão de premeditação, de cogitação, de atos preparatórios em que não se inicia a execução de determinada infração penal. Beleza? Esses vídeos, essas informações, com certeza serão importantes e com certeza os indivíduos que foram indiciados, o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão acesso aos documentos e provas e aí dentro do processo poderão ofertar a sua defesa de forma lídima, conforme os ditames legais e constitucionais, e aí, quem sabe, outras informações sejam divulgadas, né? E aí talvez até atendam aos interesses de muitas pessoas que têm acompanhado todo esse debate, porque recebe uma repercussão e uma conotação muito significativa. Tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!